Esta é a nota Lá, mas isso aqui não é um instrumento musical, é uma senoide de exatamente 440 Hz, sendo gerada por este circuito. Hoje vamos construir uma ponte Wien, gerar o sinal, ajustar a frequência e descobrir como uma onda elétrica consegue virar uma nota musical. Usando a ferramenta de medição do osciloscópio, conseguimos ver essas variáveis. Aqui nos mostra a frequência, a tensão de pico a pico, um período de 2,26 milissegundos. Esse sinal nada mais é do que uma tensão elétrica variando no tempo. Esta linha central é o 0 volts, como você vê aqui em cima, e conforme nós vamos movimentando aqui o cursor de trigger, este valor vai aumentando até chegar no seu pico inicial, que aqui está em aproximadamente 8 volts, 8,2 volts, mais ou menos. Então, essa tensão inicia-se zerada, e daí ela vai aumentando devagar até chegar no seu pico, e depois diminuindo novamente até chegar em zero. E o mesmo para a parte negativa. Então, nós temos aqui zero, e vamos descendo no mesmo valor, mas de forma negativa. E a soma destes dois ciclos aqui, nós vamos ter a tensão de pico a pico. Quando eu aplico essa variação de tensão em um alto-falante, ele vira movimento mecânico. E esse movimento desloca o ar 440 vezes por segundo. Isso nos entrega a nota musical Lá na sua forma mais básica. Essa vibração provoca diferenças de pressão no ar ao redor, que se propagam em forma de onda sonora até aos nossos ouvidos. E aí acontece algo incrível. O nosso cérebro interpreta essas pequenas variações de pressão. Ou seja, aquilo que chamamos de som nada mais é do que energia mecânica se propagando pelo ar. E nosso cérebro transformando essas vibrações em uma experiência que conseguimos ouvir. Muito interessante, né, pessoal? Agora, para comprovar a nota musical, estamos usando um afinador. Ao aplicar a senoide aqui no alto-falante, devemos ver a nota Lá apontando aqui. Agora ele está capturando várias frequências porque eu estou falando, né? Mas vamos testar. Viu só? Nota Lá. Mas olha só, antes de explicar esse circuito, eu queria saber de você qual é o seu nível de eletrônica. Comenta aqui nos comentários, beleza? O Ian foi o cara que criou este layout, que criou este arranjo, beleza? Então nós utilizamos aqui um amplificador operacional 741, o amplificador mais comum no mercado. Usamos uma alimentação simétrica nele, então menos 12 e mais 12, e colocamos dois capacitores de desacoplamento. Isso aqui é importante porque mantém o sinal muito bem limpo, ajuda a eliminar os ruídos. E essa configuração utiliza as duas entradas do amplificador e também a realimentação na saída. Primeiro este ramo aqui do meio, depois o ramo da esquerda. Então este ramo, temos dois diodos, um ao contrário do outro, para ajudar na carga e descarga, um trim-pot, ou potenciômetro, e mais um resistor vindo aqui no negativo. O centro vai lá na porta inversora, que é o pino 2. Olha só, faz o ramo, pega essa ligação aqui e vai no pino 2. Isso daqui cria uma divisão de tensão. E essa divisão de tensão, ela precisa possibilitar para o amplificador operacional um ganho aproximado de 3. Se nós pegarmos aqui 10K, que é o valor do trim-pot RV1, então 10.000, e dividir por 4.700, nós vamos ter 2,2.
Se nós somarmos mais 1, que é a fórmula do ganho, nós temos 3,2. Isso nos possibilita o ganho aproximado de 3. Pode colocar de 50k também, e daí você só vai precisar fazer mais voltas para você chegar no valor próximo de 10k. E depois temos mais um ramo aqui, que utiliza a carga e descarga de dois capacitores. Você está vendo esse RV2 e RV3? O ideal seria um potenciômetro duplo, que conforme nós rodamos ele, ele muda ao mesmo tempo duas resistências. Mas no caso aqui na prática eu não tinha ele, então eu utilizei dois trimpotes diferentes, tá bom? Dois trimpotes diferentes. E daí eu coloquei uns pinos aqui para poder conectar o trimpote. Então olha aqui, eu tiro ele, ó, os dois trimpotes. E o mesmo para os dois capacitores. Tá aqui, ó. Eu posso tirar. E aí a placa fica dessa forma. Como esses valores são bem variáveis, eu ajusto primeiro na bancada, depois eu coloco na placa. E olha que legal, todo esse ramo aqui de carga, descarga, de ganho, ele é alimentado pela própria saída do amplificador operacional, que é aqui, conforme a tag saída WIEN. Então agora você consegue gerar uma onda senoidal e aplicando esta fórmula aqui, ó, F é igual a 1 dividido por 6,28 vezes R vezes C, você encontra a frequência para essa ponte. Tá bom, professor, mas qual que é o valor do resistor e o valor do capacitor? Bom, é simples, pessoal. Essas duas pontes WIN aqui é o valor do resistor. Elas devem ser de mesmo valor. E o capacitor é a mesma coisa. Estes dois valores devem ser iguais e é esse valor que você vai jogar aqui na fórmula R vezes C vezes 6,28. A gente sabe que na prática é muito difícil encontrar capacitores exatamente iguais, né? Tudo tem uma certa tolerância. Mas o que você pode fazer? Medir o valor dos dois capacitores, somar e dividir por 2. Daí você vai ter uma média. O mesmo para o resistor. Pega os dois, soma e você vai encontrar uma média. E aí você usa esse valor de média para encontrar a frequência. Essa média eu medi com o multímetro e depois somei. Essa média me trouxe, deixa eu ver aqui no papel, 226 nanofarad. E a média no resistor deu 1592. Então, 1592 vezes 6,28 vezes 226 nano, nós vamos ter 2,26 vezes 10 a menos 3. Se a gente pegar, então, esse valor e dividir por 1, né? 1 dividido por esse valor. Olha lá, nós encontramos 442, que é um valor bem próximo de 440 Hz. Daí é só você ir ajustando no trimpote e você consegue a frequência que quiser. Algumas pessoas que estão iniciando têm dificuldade de montar esse circuito aqui. Bom, não é complicado, tá? Você só precisa entender o que cada linha aqui está fazendo e os nós, né? Porque os nós são as conexões de fato. Então, o que significa isso? Que este pino aqui está conectado neste pino aqui. E, consequentemente, neste pino 1 do trimpote. Ah, mas e no circuito integrado, como que a gente vê isso? Bom, já está escrito aqui para a gente, pessoal. Este é o pino 2, este é o pino 3, pino 4. Então, ó, se a gente abrir a placa, você vai ver agora o que eu estou querendo te dizer, ó. Olha só. Isso aqui, ó, já é o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, 7 e o 8. Então, você vai olhando aqui no layout, pino 2. Ah, o pino 2 é conectado a esse ramo aqui. Então, você vai lá na protoboard e conecta direto no pino 2, entendeu? É muito mais simples assim, muito mais fácil.
e fica profissional para você começar a montar os seus circuitos de uma forma mais correta, né? Que é o padrão da indústria, no caso, né? Layouts, a gente tem que usar este tipo aqui. Aqui o borne de alimentação, como é uma alimentação simétrica, usamos 2 capacitores também de desacoplamento de 220 nano, um vindo para mais 12 referência, depois menos 12 referência, tá bom? Aqui eu coloquei 2 pinos para a gente poder medir o sinal. Então, um pino GND, outro pino direto na saída. Eles estão aqui, ó. Esta saída da ponte Wien, ela deu aproximadamente uns 16 volts de pico a pico, né? A gente então não pode simplesmente ligar um alto-falante aqui, porque a gente pode danificar o amplificador operacional, vai puxar muita corrente. Eu precisei fazer um divisor de tensão para dividir essa senoide. E também, como essa tensão de pico a pico é relativamente alta, a gente também não consegue pôr ela direto num transistor. A gente tem que fazer essa etapa de divisão de tensão para abaixar um pouco a tensão, beleza? Um resistor de 10K e um de 1K5 direto. Então a saída vem aqui, ó, ponte senoidal e entra nesse divisor resistivo. Vamos pegar esse valor de sinal, colocar num capacitor de acoplamento, fazer um pull-up aqui com este resistor de 82 e pronto. Temos agora aqui na saída do transistor o mesmo sinal senoidal, porém amplificado. Agora o transistor consegue chavear isso aqui para cargas de maior potência. Então é um pequeno e simples amplificador que nós conseguimos colocar no alto-falante. Então, para você montar esse circuito, vai pausando o vídeo, vai entendendo as ligações e vai fazendo na prática. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.